Eu achei que estava em paz. E, por muito tempo, isso parecia suficiente. Por fora, tudo estava calmo. As decisões estavam tomadas, o caminho parecia definido, e as pessoas ao redor diziam que fazia sentido. Não havia conflitos visíveis, nem crises evidentes. Era o tipo de situação que, se alguém perguntasse como eu estava, a resposta sairia automática: está tudo bem. Mas havia algo estranho, algo que não fazia barulho, mas também não descansava. Não era ansiedade clara. Não era medo explícito. Era uma sensação silenciosa de desalinhamento, como se algo estivesse fora do lugar mesmo sem conseguir apontar exatamente o que. E talvez o mais confuso nisso tudo seja exatamente isso, quando não dói o suficiente para gritar, mas também não traz descanso de verdade. Durante muito tempo, eu chamei isso de paz, porque era confortável, porque evitava conflitos, porque me poupava de decisões difíceis. Mas, aos poucos, comecei a perceber que essa paz tinha um custo. Ela me mantinha parado. Ela não trazia clareza, apenas suspensão. Era como apertar o botão de pausa da vida e chamar isso de direção. Em algum momento, algo dentro de mim começou a perguntar, não em voz alta, mas no incômodo persistente, se paz de verdade deveria parecer tão vazia. Se deveria deixar tantas coisas sem resposta. Se deveria me afastar de mim mesmo. E eu resisti a essa pergunta, porque questionar a própria paz é desconfortável. A gente aprende, muitas vezes, que qualquer sensação de calma já vem de Deus, que se não há conflito, então está certo, que se o coração não dispara, então é sinal verde. Mas a ausência de turbulência não é o mesmo que presença de direção. Foi aí que uma história antiga começou a fazer mais sentido para mim, a de Elias. Um profeta exausto, confuso, que tinha acabado de viver algo intenso demais. Depois do barulho, do confronto, da pressão, ele foge, se esconde, para. E quando Deus se manifesta, não é do jeito que se espera. Não é no vento forte, não é no terremoto, não é no fogo, é no sussurro. O que sempre me chama a atenção nessa história não é o sussurro em si, é o que vem antes dele, o silêncio. Porque silêncio não é confortável. Silêncio tira as distrações. Silêncio não anestesia, ele revela. Talvez por isso eu tenha confundido paz com alívio. Alívio por não decidir. Alívio por não enfrentar. Alívio por não escutar perguntas difíceis. Mas alívio passa. Paz permanece. A diferença é sutil, mas profunda. Alívio faz a mente relaxar, enquanto o coração continua inquieto. Paz verdadeira pode até incomodar no começo, mas ela organiza por dentro. E foi nesse ponto que eu precisei admitir algo difícil. Aquela calma que eu sentia não estava me conduzindo. Ela estava me mantendo confortável demais para mudar. Não havia caos, mas também não havia crescimento. Não havia barulho, mas também não havia clareza. E talvez isso seja algo que muita gente vive hoje, mesmo sem perceber. Uma vida aparentemente tranquila, mas internamente suspensa. Um estado constante de depois eu resolvo. Uma fé que não dói, mas também não direciona. Eu não estou dizendo que toda paz é falsa, nem que toda calma é suspeita. Mas talvez nem toda tranquilidade venha de um lugar profundo. Às vezes, ela vem do medo de mexer em coisas que ainda não estão prontas. Às vezes, vem da pressa de chamar de resposta a algo que é só pausa prolongada. Às vezes, vem da tentativa de proteger a própria fé do desconforto de crescer. O problema é que crescimento quase sempre começa com uma leve inquietação. Não aquela ansiedade que paralisa, mas aquela pergunta interna que não vai embora. Aquela sensação de que algo precisa ser revisto. Aquela clareza que não grita, mas insiste. E foi só quando eu parei de tentar manter aquela falsa paz, que algo começou a se reorganizar. Não tudo, não de uma vez, mas o suficiente para dar o próximo passo. Porque talvez Deus não entregue mapas completos. Talvez Ele entregue direção em pequenas doses. E talvez a verdadeira paz não seja a ausência de perguntas, mas a coragem de permanecer com elas sem fugir. Hoje, quando penso naquele período, percebo que eu não estava em paz. Eu estava confortável. E conforto pode ser perigoso quando se disfarça de espiritualidade. Se você está ouvindo isso, e sente que algo não bate mesmo sem saber explicar, talvez não seja falta de fé. Talvez seja um convite à escuta mais honesta. Nem sempre o que parece calmo está alinhado. Nem sempre o que incomoda está errado. Às vezes, o desconforto é o início da clareza.
Se esse vídeo fez sentido para você, talvez você também esteja nesse lugar silencioso, entre o conforto e a direção. Não apresse respostas. Não force conclusões. A clareza costuma vir quando a gente para de chamar alívio de paz. Se quiser, deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção, ou o que você tem sentido ultimamente. E se esse tipo de reflexão te ajuda, se inscreve no canal. Aqui, a ideia não é fazer barulho, é aprender a ouvir melhor. Menos ruído, mais direção.